Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando e nem de onde você está me ouvindo, mas eu quero que você saiba que você é muito bem-vindo ao primeiro episódio do primeiro podcast do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Eu sou Alexander Vieira e te convido a acompanhar o nosso primeiro encontro, que, é claro, vai tratar de um assunto muito importante: enfrentamento à violência doméstica e familiar. Mas você pode estar se perguntando por que, Alexander, esse tema? Olha, recentemente o tribunal criou um programa que foi batizado de EVA, que visa orientar e apoiar as mulheres que estão nessa situação. Primeiramente aqui do tribunal, mas também todas as outras mulheres, porque a violência acontece em todos os lugares e precisa também ser combatida em todos os lugares. Bom, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Kátia Souza, ela que é servidora do TRMS e também faz parte da comissão feminina aqui do tribunal. Oi, Alexander. É um prazer estar aqui para falar desse assunto tão importante para todas nós. Maravilha, então bora pro conteúdo. E não se esqueça de compartilhar esse link com todo mundo que você conhece. E não se esqueça também de enviar sua sugestão, que a gente vai debater por aqui também. Bora lá. Kátia, conta pra gente, o que é esse tipo de violência? Olha, é um assunto muito importante e é extremamente relevante que a gente fale sobre isso no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. Faz parte de um projeto institucional, como você mencionou na abertura. É importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a vítima da violência, ela sofre a violência, mas ela não identifica que ela seja vítima de um ato de violência. A violência doméstica é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, ou seja, na casa das pessoas, ou em qualquer relação de afeto envolvendo uma mulher. Então, a violência doméstica, ela tem essas características. E nós percebemos que essa preocupação cada vez mais tem se intensificado, porque os números mostram quais são os dados estatísticos que nós temos aqui no Brasil. Então, é exatamente por isso que esse assunto ele é tão importante, né? Porque a violência doméstica, ela vem sendo cada vez mais reportada e é alarmante. Para você ter uma ideia, a violência contra a mulher, ela é uma triste realidade no nosso país. Estima-se que 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos. Então é um dado estatístico que é estarrecedor. Muito é triste, né? É muito triste. Sim. E o que deixa isso ainda assim mais grave, né? O que caracteriza ainda a maior gravidade dessa situação é que o parceiro, ou seja, o marido, o namorado, o companheiro ou o ex-marido, ex-namorado, ex-companheiro é o responsável por mais de 80% dos casos reportados. Justamente aquela pessoa que deveria estar ali do lado, para somar. Exatamente. E apesar desses dados alarmantes, muitas vezes essa gravidade não é devidamente reconhecida graças a mecanismos históricos e culturais que geram e mantêm desigualdades entre homens e mulheres e alimentam um pacto de silêncio e convivência com estes crimes. Então, como a gente comentou no início, às vezes a violência ela faz parte da rotina daquela vida familiar, daquela unidade familiar, e a vítima ela não percebe que ela está sendo agredida, que ela está sendo vítima de uma violência. Por isso que a campanha de esclarecimento ela é tão importante. Sim, você falou assim, dados histórico, familiar, muitas vezes, né, a avó apanha, a mãe apanha e a filha também acha que aquilo é normal, mas não entende que aquilo é errado, que aquilo tem que ser denunciado e que não pode ir pra frente, não pode passar de geração para geração. Exatamente, né? Quebrar esse ciclo, né, de perpetuação da violência, esse pacto de silêncio. Mas assim, existe algum tipo de legislação protetiva? Sim, Alex, existe a famosa Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 e é uma lei de 2006. Por que essa lei ela é conhecida como Lei Maria da Penha?
porque ela foi assim denominada em reconhecimento à farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes pela luta dessa mulher em punir o seu agressor, que é o Marco Antônio Heredia Viveiros, pelas constantes agressões que a Maria da Penha sofreu ao longo de anos, agressões psicológicas, físicas, e essas agressões elas foram tão graves que deixaram a Maria da Penha paralítica. É realmente estarrecedor, né, saber de uma situação dessa. Mas, olhando por esse prisma, essa legislação veio também para barrar isso, para conter isso, para dar um basta nessa situação, ou também, mas também para amenizar tudo isso que está acontecendo, né? Sempre aconteceu. Isso, é uma reação do Estado. Sim. Como uma medida protetiva, né? Que é um conjunto de leis que garantem essas medidas de proteção imediatas, assim que a mulher consegue, né, se manifestar, pedir ajuda, então vem essas medidas protetivas. Certo, mas assim, quando a gente pensa em violência, muitas vezes a gente só pensa na violência física, né? A gente pensa na agressão do homem contra a mulher muitas vezes com o olho roxo, totalmente machucada, né? Mas assim, é só esse tipo de violência que existe? Pois é, Alex, a violência física, ela é a mais caracterizada, ela é a mais conhecida ou a mais reconhecida. Mas a Lei Maria da Penha, ela também identifica outras formas de violência, que são as chamadas violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, violência moral e também a violência digital. Às vezes, a relação, ela implica em alguns atos de violência e às vezes as pessoas só reconhecem o olho roxo, né? Ou infelizmente quando chega a morte da vítima. Mas às vezes para chegar nessa situação mais grave, outros atos de violência eles permeiam também essa relação. Então a violência física é a violência que a gente mais identifica, é a que é mais comentada, é a que mais é reconhecida, né, pelas pessoas. E a violência física ela é caracterizada por atos como empurrar, atirar objetos, sacudir, morder, puxar cabelo, bater, espancar, chutar, né, são os atos de agressão contra o corpo da mulher. A utilização de armas de fogo, né, armas brancas como facas ou até mesmo revólveres. Então essas são as agressões físicas e que deixam aqueles ferimentos, aquelas marcas, né, que são ultrajantes e que causam assim tanta indignação para todos nós como sociedade. Mas também existe uma outra violência que é a chamada violência psicológica ou a violência emocional. Que machuca tanto como a física também, né? Que machuca tanto quanto e é uma violência silenciosa. Sim. Às vezes ela perdura por anos e anos. É escondida atrás de um sorriso, de um olhar triste muitas vezes, que não denuncia. Exatamente. E essa violência emocional, psicológica, ela é muito normalizada porque as pessoas, sejam elas as vítimas ou não, é uma questão cultural, às vezes fala assim, mas isso é o jeito da pessoa, dele, né? Ele faz isso, mas não é por maldade, é o jeito, ainda justificando a agressão como se fosse uma questão normal do comportamento. Essa questão da violência psicológica e emocional, ela tem muito a ver com a nossa cultura, né? Ela se revela em atitudes como xingar, o homem xingar, humilhar, ameaçar, intimidar ou amedrontar, criticar continuamente a mulher, desvalorizar os atos, desconsiderar a opinião ou a decisão da mulher, debochar, fazer deboches, né? Sim, da mulher. Aquelas brincadeirinhas. As tais, entre aspas, brincadeirinhas, né? Diminuir a autoestima, tirar a liberdade de ação, da crença, da decisão, tentar fazer a mulher ficar confusa ou achar que está ficando louca, atormentar a mulher, não deixá-la dormir, fazê-la se sentir culpada, controlar o que a mulher faz, controlar os horários, quando a mulher sai, quando a mulher chega, com quem ela está,
procurar mensagens no celular ou no e-mail, usar os filhos ou as filhas para fazer chantagem, isolar a mulher, impedir que a mulher tenha contato com amigos, com parentes. Então são atitudes que podem perdurar durante muitos anos num ambiente familiar, num relacionamento, sem que a vítima perceba que ela está sendo vítima de um ato de violência e sem que outras pessoas também identifiquem esse comportamento do agressor como um ato de violência. Exatamente porque muitas pessoas pensam, mas é o jeito dele, né? Então é importante a gente fazer essas campanhas de esclarecimento para que quem esteja passando por essa situação possa refletir e identificar. Olha, a gente está falando de uma questão cultural, né? Onde o ideal seria que nós todos, homens e mulheres, fôssemos tratados e nos considerássemos iguais. Sim. Quando você existe numa cultura onde existe essa compreensão, como é a nossa cultura, de que existe uma situação de preponderância, de quem manda, de quem está acima do outro, no caso do relacionamento, então você coloca uma das pessoas do relacionamento em situação de privilégio, vamos considerar assim. E essa situação de privilégio, de mandar, é atribuída ao homem, isso historicamente, né? Nós vimos de uma evolução cultural onde há alguns anos, há mais ou menos 80 anos, a mulher não tinha direitos civis, ela não podia abrir conta, ela não podia se manifestar num negócio, não podia abrir uma empresa. Não podia votar. Não podia votar, né? Há alguns anos a mulher não podia votar. Então, assim, pegando a evolução histórica, a gente tem que a humanidade, ela se desenvolveu colocando o homem numa situação de privilégios em relação à mulher. E infelizmente a gente carrega isso para as relações familiares. Então, num relacionamento onde as pessoas deveriam ser iguais, homens e mulheres, iguais em direitos e em obrigações, às vezes a gente ainda tem essa situação de que o homem se enxerga nessa situação de privilégio. E aí, falando um pouquinho mais dos tipos de violência, Alex, a gente também identifica na legislação protetiva o conceito de violência sexual. O que é essa violência sexual? Também nem sempre é considerada como uma violência. Por quê? Porque nesse ambiente que a gente tem cultural, historicamente a mulher ela é vista, ela é colocada em condição de inferioridade e de submissão nas relações afetivas. Essa posição de inferior faz com que a aceitação de práticas sexuais não desejadas pela mulher seja considerada como normal, uma vez que é papel da mulher, nesse contexto cultural de submissão, que a mulher satisfaça sexualmente o seu companheiro. Então, se a gente considera, né, dentro desse conceito, dentro dessa compreensão, desse conceito de machismo, que a gente ainda existe nas relações interpessoais, nas relações afetivas, nas relações amorosas. Se a gente compreende que o machismo, ele coloca o homem numa posição superior, então essa compreensão, ela leva a mulher a entender que ela tem que aceitar tudo para satisfazer o seu companheiro. E às vezes até mesmo a prática de atos dessa relação amorosa que para ela não são bem-vindos. Então aí é que fica caracterizada a violência sexual. Então a violência sexual, ela se manifesta em atitudes como forçar relações sexuais quando a mulher não quer ou quando ela estiver dormindo ou doente. Forçar a prática de atos sexuais que causam desconforto ou nojo. Fazer a mulher olhar imagens pornográficas quando ela não quer. Obrigar a mulher a fazer sexo com outra pessoa ou com outras pessoas. Então, tudo isso pode acontecer se a gente tem esse contexto de que na relação o homem pode mais.
Então, se ele pode mais, a mulher entende que é dever dela satisfazê-lo, inclusive sexualmente. E isso pode gerar a caracterização desses atos de violência sexual. Então, tudo está ligado com a nossa questão cultural. Lembrando mais uma vez que a lei, ela nos garante a posição de igualdade. Sim. Todos somos iguais. Perante a lei, exatamente. Artigo 5º da Constituição Federal, pessoal. Exatamente. Kátia, você havia mencionado lá no início sobre alguns outros tipos de violência também. Eu fiquei intrigado. Violência patrimonial. Não se ouve muito falar disso. Por quê? Exatamente também por esse aspecto cultural. Agora mesmo a gente acabou de comentar que há poucos anos a mulher ela não tinha direitos civis, ela não podia assinar contrato, ela não podia abrir conta, né? Então sempre ela tinha que ter a figura patriarcal, ou do pai, ou do irmão, ou do marido, para poder fazer esses atos da vida civil para a mulher. Ou seja, ela era julgada incapaz de realizar seus próprios atos civis. Exatamente. O direito ao voto foi conquistado há 90 anos, né? Excelente. Então, assim, são atos da vida civil que às vezes até as nossas avós viveram nessa época. Hoje não, hoje nós mulheres, nós temos pleno gozo dos nossos direitos civis, né? Nós podemos escolher as nossas profissões, podemos dirigir, né? Isso para nós é uma coisa muito normal, né? Já de algumas gerações já passadas. Mas ainda fica resquício desse comportamento onde a questão patrimonial e a gestão patrimonial, ela sempre foi delegada ao homem, exatamente por essa posição de privilégios, né, que esse mundo patriarcal, o que a gente denomina, né, de machismo, ele coloca as pessoas numa situação, de privilégio, que corresponde ao homem, e a outra de inferioridade, que corresponde ao papel da mulher. Então, assim, nesse conceito patriarcal, ainda a gestão do dinheiro, do patrimônio, fica a cargo do homem. E isso gera atos de violência. Então, assim, a violência patrimonial, ela se materializa porque, às vezes, o homem ele é considerado, entre aspas, o chefe ou o cabeça da família. E, naturalmente, nesse ambiente cultural misógino de desigualdade, é normal que o chefe administre os recursos financeiros familiares e tome as decisões de como gastar e investir o dinheiro que a mulher trabalha e ganha. A violência patrimonial, ela se manifesta em atitudes como controlar, reter, tirar o dinheiro da mulher, causar danos de propósito a objetos que a mulher trabalhou para comprar, destruir, reter instrumentos de trabalho, documentos pessoais e outros bens e direitos. Então, assim fica caracterizada a violência patrimonial. E de forma assim, velada assim, a gente também vê que isso é um tipo de violência moral, né? Porque a mulher tem dignidade, e a dignidade dela tem que ser respeitada. Ela trabalha, ela estuda, ela luta, muitas vezes cria filhos sozinha de uma maneira totalmente difícil, porque não é fácil. Nunca foi, não é e não será também. A gente vê um tipo de violência também moral, não é verdade? Exatamente. Infelizmente, é mais uma forma de violência que muitas vezes ela é normalizada nas relações familiares, justificada como atitude sem maldade. Ou a gente ouve muitas pessoas falando assim, mas o fulano faz isso porque é o jeito dele, né? Mais, de novo, aquela justificativa por ser o jeito. É quase como se fosse uma violência velada, que indica um certo conforto ao agressor, que no contexto da cultura machista e misógina, que o coloca numa posição de prestígio, se sente absolutamente no direito de ferir publicamente a imagem da sua parceira, da sua companheira, da sua mulher, da sua namorada, sem que isso lhe pareça uma atitude reprovável. É como se o agressor tivesse certeza da impunidade e se sentisse confortável para falar o que bem entender, sem se preocupar com as consequências dos seus atos. A violência moral, ela se manifesta em atitudes como fazer comentários ofensivos na frente de estranhos, tais como, fulana só faz besteira, mas é mulher, não se pode esperar nada melhor mesmo. Humilhar a mulher publicamente, inventar histórias, falar mal da mulher para outros com o intuito de diminuí-la
perante amigos e parentes. Então, a violência moral, ela está muito parecida com a violência psicológica e emocional. Elas têm assim, bastante traços em comum. Similares, né? Exatamente. Isso, na verdade, não fica só no dia a dia, né? Muitas vezes a gente vê, alguém dirigindo no trânsito, alguma coisinha, tinha que ser mulher. Esse é tão conhecido, mas chega a ser tão absurdo, na verdade, porque diminuir tanto uma pessoa, será que eleva a moral de outra? Não faz sentido. Exatamente. Aí você me faz lembrar de uma palavrinha que se chama preconceito, né? Todo esse contexto de misoginia e de machismo que a gente fala, que caracteriza a agressão contra a mulher, ela tem um nome, né, que é o preconceito, né? Então muitas coisas a gente consegue colocar dentro dessa caixinha do preconceito, e isso às vezes é reproduzido por homens e por mulheres sem perceber que a gente fomenta uma cultura da misoginia. E aí, por último, a gente também pode falar de um tipo de violência que é a violência digital. Porque a gente tem a nossa vida, tem o nosso dia a dia, na nossa casa, né, nas nossas relações pessoais, mas hoje em dia o uso da tecnologia, o uso de mídias é uma constante na nossa vida. Sim, faz parte. Todo mundo tem o seu celular, tem as suas redes sociais, tem seus grupos de troca de mensagem, como o WhatsApp. E a gente carregou para o mundo digital o nosso comportamento, né? O nosso comportamento do dia a dia. Então, assim, nas redes sociais, nos grupos de conversa, a gente também vê a reprodução de comportamento que agride e que afronta a integridade da mulher. E fica tão mais fácil porque eu tô do outro lado da tela, estou imune, ninguém pode fazer nada contra mim, eu posso falar o que eu quiser. Mas isso é bem errado. Exatamente. Isso também é um tipo de violência, né? O discurso nas redes sociais é marcado por comentários misóginos, como isso que você mencionou há pouco tempo, né? Do preconceito, das questões de trânsito. Discurso de ódio contra as mulheres. A violência digital, ela se manifesta em atitudes como divulgar fotos íntimas. Acontece muito, hein? Cyberbullying, uso de redes sociais para discurso de ódio contra a mulher, uso de redes sociais para assediar as mulheres, através da difamação, ampliando a condição de vulnerabilidade da mulher. Então, assim, infelizmente, para o mundo digital foram carregados, né, esses traços do comportamento que coloca a mulher nessa situação de vítima. Mas, na verdade, quem são esses agressores? Pois é, o que mais, assim, é uma característica muito triste, né, de todo esse contexto da violência contra a mulher, é que na maioria dos casos, a violência contra a mulher ela é praticada por namorado, por companheiro ou pelo marido, os atuais ou ex. Ou seja, pessoas que possuem uma relação amorosa com a mulher, independentemente de morar junto ou não. Exatamente aquela pessoa que deveria somar na vida, né? É a pessoa que age com violência. No entanto, a Lei Maria da Penha, ela não se aplica somente para essas relações amorosas ou relações afetivas. Ela também protege a mulher nos casos da violência cometida por outras pessoas como pai, irmão, padrasto, filho, né? Filha, sogro, sogra. Então não se aplica só ao homem contra a mulher. Outra mulher também pode cometer esse tipo de violência. Sim. O que caracteriza a violência contra a mulher é exatamente a questão do ambiente familiar, né? Porque são atos de violência decorrentes das relações familiares. Exatamente onde a pessoa deveria se sentir mais protegida é onde está o agressor, né? Por isso, esse tipo de violência contra a mulher é chamado de violência familiar ou doméstica. Embora os índices eles indiquem que o maior número de agressores recai exatamente no companheiro, no marido, no namorado, no parceiro. Mas existe também essa possibilidade da violência ser praticada pelo pai, enfim, por outra pessoa do ambiente familiar.
E é importante também a gente comentar, Alex, que a Lei Maria da Penha, ela se aplica tanto nas relações, né, afetivas, nas relações amorosas heterossexuais, como também nos casais de mulheres. Em resumo, a violência doméstica e familiar pode ser praticada por qualquer pessoa que tenha ou teve uma relação íntima e de afeto com a vítima, independentemente do sexo do agressor. Certo, Kátia, foi muito proveitoso esse nosso papo, mas ele não acaba aqui não, a gente ainda vai falar muito sobre isso nos próximos encontros, né? E você que está ouvindo a gente, se você se identificou com alguma dessas situações descritas, procure ajuda. Isso não é normal, isso não é certo, isso não pode acontecer e isso não pode ir pra frente. Você tem que procurar ajuda, você tem que denunciar, e se você conhece algum tipo de outro caso também, denuncie. Kátia, qual que é a sua mensagem depois de tudo isso que a gente falou aqui? Olha, a morte de mulheres vítimas de violência doméstica é uma violência anunciada. Não se cale. Muito bom. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo conteúdo. Obrigado, gente.